ENAD 2019, questão 23, relacionada à disciplina de estruturas. Então, vamos lá. A possibilidade de remoção ou relocação de elementos divisórios entre cômodos de uma edificação é um dos fatores mais importantes de um projeto. A gente está falando sobre a remoção de elementos, né? Então, elementos divisórios são as paredes. No tocante à perspectiva de flexibilidade espacial, essas possibilidades de manipulação estão intimamente relacionadas ao sistema estrutural e construtivo. Considerando o contexto apresentado, avalie as afirmações a seguir. Antes de a gente começar a falar sobre as questões, quero chamar a atenção aqui para um detalhe que é importante. Aqui, ó. Que é os dois sistemas construtivos, conforme ele mencionou. A gente tem a alvenaria, no Brasil é tradicional, né, mas tem países que o tradicional é o drywall. Então, ou outro sistema. Aqui no Brasil é tradicional. Então, muito atento aí, tomar cuidado. O sistema tradicional nos Estados Unidos é mais avançado em relação ao sistema tradicional brasileiro. Tomar sempre cuidado com relação ao contexto onde está inserida a tecnologia, tá? Às vezes o que funciona lá, aqui não funcionaria por uma série de possibilidades, de variáveis, né, uma situação diferente. Então a gente observa que numa parede convencional vai colocando tijolinho por tijolinho. E esse operário, esse trabalhador, faz o movimento de colocar o tijolo aqui dezenas, centenas de vezes ao dia. E ainda tem o movimento da colherzinha. Tem o preparo da argamassa, tem o transporte da argamassa. Esses movimentos da colher, então ele faz dezenas de movimentos para colocar um tijolinho. Quanto menos movimento ele fizer, né, de articulação com a mão, com o punho, com o braço, de abaixar, de levantar, melhor para a ergonomia dele, menos tempo de trabalho. Então ele com o tempo ele fica um profissional mais qualificado, ele consegue desempenhar um processo melhor por conta da habilidade dele. Se a gente for pensar assim no sistema drywall, é colocada uma estrutura pro drywall, não a estrutura do prédio, e vem uma chapa e fecha. Claro que precisa fazer um recorte aqui, cortar, mas olha a praticidade. Então praticamente fecha um pé direito em questão de alguns segundos. E aqui quanto tempo levaria? Tá, esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. Diferenciar um sistema do outro. Não falei qual é melhor e qual é pior aqui. É fato que este da direita, o drywall, é mais rápido do que o sistema tradicional, dos dados que eu coloquei aqui. E um outro ponto, depois que estiver pronta, olha aqui. Aqui durante o processo, a gente deixa a tubulação embutida. E nesse aqui, só vai embutir depois, como? Rasgando a parede. Então, olha como que faz. Isso aqui vai gerar resíduo. E esse resíduo vai para onde? Para a caçamba. E aqui tem resíduo? Bem menos. Resíduo de alvenaria não existe aqui. Aqui a gente chama de lean construction, uma construção enxuta que vai menos resíduo, menos geração de resíduos. Ela é mais racional, tá? Existe de alvenaria racionalizada. Essa aqui com os blocos com furo na horizontal não é racionalizada. Com furo na vertical, alvenaria de vedação vertical, é uma alvenaria racionalizada que a tubulação estaria embutida, tá? Sem rasgar. Beleza. Eu chamo a atenção aqui para essa reportagem, que eu vou compartilhar embaixo, o que é melhor para dividir ambientes. E aqui ele descreve vários pontos, tá? Então, vamos ao texto agora. A gente já teve uma reflexão inicial. Então, considerando o contexto apresentado, avalie as questões. Em obras com estrutura independente, o que é uma estrutura independente? É essa aqui, ó. Viga, laje, pilar é independente. Primeiro vem a estrutura, depois vem o revestimento, tá? Ficar claro isso. Podem ser removidas sem acarretar problemas estruturais. As divisórias em alvenaria de tijolos podem ser? Pode ser removida sem problema estrutural.
pessoal, olha aqui, ó, tem que observar isso aqui, tá? A alvenaria aqui vem quando? Depois que a estrutura está pronta, apoia. E se eu quebrar essa alvenaria, vai arrancar a viga, o pilar do lugar? Não, eu estou falando que eu vou retirar a alvenaria, não vou retirar o pilar. Ah, mas se tiver colado e for... Pessoal, é um contexto amplo, tá? Não leve ao pé da letra, mas aqui ó, é um sistema separado da estrutura, tá bom? Então aqui não tem problema retirar num contexto amplo. Claro que tem algum caso específico que teria que avaliar, se tiver ferro de ancoragem aqui com alvenaria, mas ó, pode tirar tranquilamente, tá? Claro que cada caso é especial. Lembra o contexto amplo. Então, sem problema estrutural. Verdadeiro. Então aqui, essa primeira aqui é verdadeira. Vou deixar aqui um sinalzinho positivo. As obras em alvenaria estrutural, ainda que possam ficar mais baratas do que aquelas em alvenaria convencional, enrijecem um projeto na perspectiva da flexibilidade espacial interna. O que é uma alvenaria estrutural? É a alvenaria que a gente mostrou, só que ela vai substituir parte dos elementos dessa estrutura independente, ou seja, a estrutura vai ficar dependente, vai ficar junto com a alvenaria. O que não vai junto com a alvenaria estrutural? Que não faz parte da alvenaria estrutural, assim, de alvenaria, é a laje. Demais, laje continua, eu apoio a alvenaria sobre a alvenaria. E os panos horizontais eu faço com a laje para ter os pavimentos. Pilar e viga são substituídos pela alvenaria. Se a alvenaria está recebendo carga, como é que eu vou retirar ela sem ter um problema estrutural? Não há como, a não ser que parte dessa alvenaria tenha sido projetada como não estrutural. Eu não consigo enxergar isso olhando num projeto de alvenaria estrutural. Mas em projeto o pessoal pode deixar uma parte não estrutural só como vedação e caso precisar por uma flexibilidade, retira, mas já é projetado, tá? Então, enrijece o projeto? Enrijece o projeto? Claro, enrijece, limita, né? Vamos considerar assim que limita em pequena quantidade e muito? Sim, limita. Agora não falou a quantidade, né? Se falar, limita, pouco. Ah, então, pouco, né? Então não é tão enrijecido assim, mas num contexto amplo, sim, enrijece. Então essa aqui é verdadeira. Agora 3. As divisórias em drywall podem ser removidas sem acarretar problemas estruturais, mas sua remoção configura-se uma operação mais trabalhosa que a demolição de uma alvenaria de tijolos. Se para levantar uma alvenaria de tijolos é tijolo a tijolo, é solidarizado, é grudado, colado um tijolinho no outro, para tirar é na marreta, não há outra forma. Pode cortar um pedaço, derrubar a parede, é pesado. E na alvenaria, no drywall, eu desparafuso, tiro a placa, desparafuso os perfis e retiro. O que é mais leve? Trabalhar com uma marreta ou com uma parafusadeira, né? Então, faz sentido? É uma operação mais trabalhosa o drywall para remover? Não. Então, isso aqui, falso, tá? Então, quarto, as obras em Light Steel Frame, LSF, caracterizam pela industrialização e por utilizarem mão de obra mais especializada do que as obras em alvenaria convencional. Mão de obra especializada. Industrialização. A construção convencional precisa de uma mão de obra, um pedreiro, claro, ele é especializado em levantamento de alvenaria, só que é assim, é o tradicional. Quando vai para o Light Steel Frame, ele está trabalhando com materiais diversos. Tem o aço, tem a parte de parafuso, tem os materiais adequados, tem a chapa, tem um processo padronizado ali. Claro que no tradicional ele também padroniza para ter um desempenho, mas é mais flexível por ser mais artesanal. No industrial não é tão flexível ali, porque a gente tem a chapa,
e a gente vai cortar, né? Então a gente monta também. Claro, tem uma flexibilidade, tem sim. Só que num processo industrial eu preciso manter um padrão para melhorar a produtividade, tá? Então vai precisar de uma mão de obra mais especializada para trabalhar com equipamentos diferentes do tradicional, né? Então nesse caso aqui, verdadeiro, tá? Então a gente fica com a 1, 2 e 4. 1, 2 e 4, alternativa D.